Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre o desafio que ainda é a implementação do sistema de famílias acolhedores no nosso estado e também no país. E a gente discute ainda a resistência das famílias em aceitarem a doação de órgãos dos seus entes queridos. Você ainda confere uma reportagem que traz as principais mudanças que a reforma tributária já provoca a partir do ano de 2026 e toda uma discussão que diz respeito ao impacto da perda de cabelo nas mulheres que enfrentam o câncer de mama. Como esse momento pode ser superado da melhor forma possível. Isso tudo a gente preparou com muito carinho para você, então te convido, prepara o teu café e vem comigo conferir todo o conteúdo do papo. O acolhimento familiar é uma alternativa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Diferente das instituições, esse modelo garante que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam recebidos em lares provisórios, com afeto e proteção, até que possam retornar às suas famílias de origem ou sejam encaminhados para a adoção. Em Mato Grosso, o tema foi debatido recentemente em um encontro estadual que reuniu representantes de todos os municípios, reforçando a importância dessa política pública. E para a gente falar mais sobre os avanços e desafios do acolhimento familiar, o Papo com Ela recebe hoje a juíza Ana Paula Gomes, ela que é auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça aqui de Mato Grosso. Doutora Ana Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente trouxesse mais informações sobre essa discussão a respeito das famílias acolhedoras em Mato Grosso. Nesse mês de outubro tivemos um encontro, para justamente discutir essa possibilidade. Qual é o cenário hoje que Mato Grosso vivencia, A maioria dos municípios já conseguiram implementar esse serviço, ainda falta muito para a gente conseguir avançar nessa perspectiva? Nós estamos bem atrasados, Na verdade, o Brasil está, Desde 2009, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, essa preferência do acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora, preferência em relação ao acolhimento institucional, que são os populares abrigos, Uhum. Então, desde 2009, isso já está normatizado no ECA. Quando foi o ano passado, em 2024, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público fizeram uma recomendação conjunta para que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público trabalhassem com a rede do sistema de garantias para implantar, para efetivamente fazer valer a lei, dessa preferência do acolhimento familiar. E o cenário hoje no Brasil é apenas... Então, essa recomendação conjunta, ela, assim, a expectativa dela, a determinação, a gente fala determinação, mas é uma recomendação, para que até 2027, pelo menos 27% das crianças e adolescentes acolhidos estejam em acolhimento familiar. Uhum. Pelo menos 27%. Porém, hoje, o cenário no Brasil é uma média de 6% e Mato Grosso apenas 4 e alguma coisa por cento. Uhum. Mato Grosso nós temos 142 municípios, 93 acolhimentos institucionais, 93 abrigos, nós podemos falar, e apenas nós temos 38 famílias acolhedoras. Em todo o estado? Em todo o estado. Hoje nós temos em Mato Grosso 641 crianças e adolescentes acolhidos, em todo o estado, dos quais apenas 27 em famílias acolhedoras, 614 nas instituições de acolhimento. Então, agora, municípios que já têm esse sistema funcionando, nós temos 4 municípios que hoje executam normalmente, que é Sinop, Alta Floresta, Santo Antônio do Leverger e Tangará da Serra. E nesse encontro, eu recebi a informação das equipes que ali estavam representando os municípios, que também Dom Aquino e Itiquira estão iniciando a execução. Nós temos mais municípios que têm a lei, mas só foi criada a lei e mais nada foi feito. Por exemplo, Rondonópolis foi criada a lei. Cuiabá, até esse ano nós não tínhamos a lei. Você vê, a capital não tinha, Então foi feito um trabalho do Ministério Público e Poder Judiciário junto ao Executivo e o prefeito atual, ele aderiu, então, e levou essa lei, de autoria do Executivo para a Assembleia, para a Câmara, e aí foi aprovada, Então, desde julho desse ano, nós temos a lei em Cuiabá. E agora eles estão trabalhando os próximos passos. Doutora, quando a gente fala
do benefício da família acolhedora para essas crianças, ou que estão no processo de aguardar a sua adoção, ou que ainda esperam para ver se serão restituídas ou não às suas famílias de origem, a gente está dizendo de que tamanho de impacto, né, que essa ferramenta, essa mecânica oferece para essas crianças e adolescentes. A criança e o adolescente, quando eles são tirados do lar natural, porque estão de alguma forma em situação de risco e levados para um acolhimento, eles já estão num prejuízo emocional muito grande, né? Por conta de toda uma situação que teve que arrancá-los da família. Então foram feitos assim, vários estudos, né? E se chegou a uma conclusão que o acolhimento do familiar é infinitamente superior em termos de benefício físico e emocional para aquela criança e adolescente do que o institucional. Por quê? Porque ele traz a individualização do tratamento para aquela criança e adolescente, ele traz o afeto, né? Há muitas pessoas ainda, inclusive juízes, nós temos ainda que pensam assim, que nós estamos tentando mudar isso com capacitações. Elas pensam que esse afeto, esse fato dessa criança se apegar a essa família que é provisória é prejudicial. Não é. Pelo contrário, né? Pelo contrário, porque a criança que ela aprende a ter e receber afeto desde pequena, ela vai ser uma criança, um adulto saudável. E quando ela não tem esse afeto, não tem esse direito constitucional de viver em família, ela vai crescer, ela vai ser um adulto que pro resto da vida vai buscar desesperadamente por afeto. E vai ser uma pessoa emocionalmente instável. Então, assim, são vários benefícios, porque quando ele está acolhido em família, ele participa também da comunidade. Ele pode acompanhar os pais, os acolhedores, a um supermercado, numa pracinha, numa igreja. Na instituição de acolhimento, isso nem sempre é possível. Não por má vontade, mas porque não tem como você sair, levar 30, 40 crianças de uma vez para passear no mercado, para passear numa praça. Né? Então eles têm, além de todo esse suporte emocional, essa possibilidade da convivência em comunidade, que é um outro direito constitucional e também garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dados que a senhora trouxe mostram para a gente uma dificuldade ainda de implementar a família acolhedora. Quais são os principais entraves, doutora? Aqui a gente está falando de uma questão cultural, é uma falta de prioridade no que diz respeito à política pública mesmo, né? Como que vocês analisam esse contexto? Que não é uma exclusividade de Mato Grosso, mas como bem a senhora disse, está no Brasil e também em outros países que seguem essa recomendação que foi feita pela Organização das Nações Unidas. Na verdade tem uma normativa, né, das Nações Unidas que deve haver várias hipóteses diferentes de acolhimento, mas a preferencial é a família acolhedora, por conta de um estudo que Harvard fez em crianças e adolescentes órfãos na época, né, na Romênia. Por conta disso, os países, inclusive o Brasil, estão nessa busca, né, nessa tentativa. Quais são os principais entraves, então? Aqui em Mato Grosso, que também não é diferente da realidade do resto do país. Os principais entraves são, primeiro, a cultura da institucionalização. Isso está arraigado desde a época dos antigos orfanatos. Então se tem essa cultura de achar que é melhor colocar todo mundo junto ali, porque é mais fácil administrar ali. Porém, as instituições de acolhimento, os abrigos, eles são muito mais caros para os municípios, porque eles são uma estrutura permanente, onde se tem contas de luz, água, telefone, pessoas que trabalham ali com vínculos empregativos que as equipes são grandes, porque precisam de cozinheiro, de cuidador, de coordenador, de assistente social, de psicólogos. São inúmeras pessoas que se precisam para manter um abrigo, né? Eu falo abrigo porque popularmente falando, mas é instituição de acolhimento. O serviço de família acolhedora, ele é muito mais barato. Por quê? Porque o município, que é quem vai ser o principal responsável, né, por instituir, executar e manter esse serviço, ele vai ter basicamente que prestar uma bolsa auxílio para cada família que se voluntariar para esse trabalho, né? Ele é um trabalho voluntário, ele não é remunerado. A família que se cadastrar, passar por capacitação, for aprovada, né, ela vai receber um auxílio que ele é de ordem indenizatória para compensar o que vai gastar com aquela criança. Né? E aquilo vai ser para ajudar a cuidar da criança. Então, ele, assim, não é a família que quer
buscar acolher criança como forma de remuneração, não vai ter, né, não vai ter essa oportunidade. Até porque ela precisa comprovar renda. Né? Então, nessa situação é muito mais barato, porque só precisa o município dar aquela bolsa e uma equipe pequena que vai coordenar, de assistente social, de psicólogo, que vai acompanhar aquela família e aquela criança no intuito de voltar a criança ou para a família de origem ou encaminhar para adoção. Apesar de ser mais barato, por que há esse entrave? Primeiro, por conta dessa cultura da institucionalização. Segundo, porque os municípios ficam esperando que a União faça parte, que faça repasse para isso, que o Estado faça, e eles têm que fazer. Porém, eles mandam verbas abertas e aí sempre a história o cobertor é curto para tudo. E aí priorizam-se outras coisas e se esquecem que criança e adolescente é prioridade absoluta, seja por mandamento constitucional, seja pelo Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso. Então nós precisamos colocar isso para os gestores municipais. Nós tivemos uma reunião semana passada com o secretário de Estado de Assistência Social, onde ele se mostrou sensível. O Estado de Mato Grosso já criou um grupo de trabalho através da CITAS, que é a Secretaria de Assistência Social, onde eu faço parte desse grupo de trabalho, onde nós estamos fomentando, né, essa implantação. Inclusive, esse grupo de trabalho foi de onde originou esse primeiro encontro, onde vieram representantes do estado todo para conhecer o serviço, para aprender como implantar e executar o serviço. Então, o secretário de Estado em Mato Grosso, nessa parte nós estamos evoluindo bem, ele já se sensibilizou, já se comprometeu a direcionar e especificar uma verba de apoio, vamos dizer, posso dizer assim, aos municípios que a implantarem. Então, assim, esses entraves são fortes por conta disso. O município sempre tem uma verba pequena, é ele que tem que gerir, ele que tem que cuidar, e ele fica esperando. O Estado, nós já estamos sensibilizando, o Estado de Mato Grosso está avançando nisso, porém a União também não, o governo federal não dá esse suporte necessário, como deve ser, como a lei fala que tem que ser. Então isso nós precisamos vencer isso aos poucos. É nesse sentido que esses grupos de trabalho estão atuando, para tentar ajudar. E nos municípios onde o serviço já funciona, doutora, qual é o relato de experiência que eles trazem? As famílias, elas se apresentam para essa função, né? Existe aí o interesse da sociedade em contribuir para esse processo de acolhimento familiar, pensando justamente no que é melhor para essas crianças e adolescentes? Esse é o trabalho árduo também. Primeiro, as equipes técnicas, elas precisam, né, trazer essas pessoas, levar o conhecimento dessas pessoas. E isso é um trabalho diuturno, é um trabalho demorado, onde nós precisamos chamar a sociedade, conscientizá-las desse dever de solidariedade. Porque quando a gente chama a família para ser família acolhedora, ela tem que vir com um espírito de solidariedade e não de parentalidade. Ela nunca vai poder adotar, porque já há essa proibição para se evitar que se pretenda furar a fila da adoção. Então, esse trabalho é de formiguinha mesmo. Os 4 municípios que hoje funcionam bem, eu em 2017, eu era juíza da infância em Alta Floresta e tive a grata satisfação de participar disso aí. Nós somos o primeiro município, na época, em Mato Grosso, a implantar o Família Acolhedora. Eu participei disso. Fiquei muito feliz em retornar lá agora como auxiliar da corregedoria e ver que está funcionando muito bem. Mas, em conversa com a equipe, o trabalho é árduo. Sempre precisamos estar divulgando, fazendo palestra, indo atrás das comunidades, nas igrejas, para buscar essas famílias de bem, para mostrar para elas o serviço e a importância. E é bonito porque quando elas começam a se dar conta, eles começam a se apaixonar e a divulgar. E aí o melhor trabalho é esse de boca a boca, onde cada família conta a sua experiência. E aí, quando começa a funcionar, começa a fluir com mais naturalidade, porque as famílias vão passando aquelas experiências e as outras vão vendo, né, presenciando, e aí elas se apaixonam também pelo trabalho. Então, assim, a gente tenta sensibilizar nesse sentido. Muita gente quer ajudar. Olha, eu queria muito ajudar uma criança e um adolescente, mas eu não tenho vocação para adotar, eu não quero essa responsabilidade para o resto da minha vida. Então, uma excelente opção é
ser família acolhedora. Existe um tempo estipulado, doutora, que essa criança vai ficar com a família acolhedora? Porque a senhora disse pra gente, né? Não existe a perspectiva de adoção, porque poderia ser um furar fila, né? Mas existe aí uma normativa que diz quanto tempo essa criança passará? Existe. Na verdade, toda criança que está em situação de risco, todas as autoridades e atores do sistema de garantias trabalham para tirá-lo quanto antes daquela situação de risco. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que esse período de acolhimento deve ser no máximo de 18 meses, 180 dias. Então, todo o trabalho é feito em cima de tentar resolver a situação daquela criança e adolescente nesse período de 18 meses. Mas há casos que não é possível, há casos que a família não se recupera, há casos que já é um adolescente, onde é muito mais difícil achar quem queira adotar, e a situação pode se prolongar um pouco. Mas esse trabalho de suporte é sempre dado e sempre se tentando trabalhar em cima desse prazo de lei, que é de 18 meses. Doutora, conversando com integrantes da Ampara, que atua diretamente nessa questão, né, principalmente da adoção aqui em Mato Grosso, eles pontuavam uma necessidade de que esse processo de buscar a família consanguínea fosse um pouco mais veloz, justamente pensando no bem-estar dessa criança, né? E um relato era assim, olha, se houve um problema naquela família e de pronto um parente não se manifestou, é porque alguma coisa ali já sinaliza que não tem essa vontade de se responsabilizar por aquela criança. Por que a gente demora tanto tempo para encontrar, então, uma família acolhedora, ou então levar essa criança para uma situação de acolhimento institucional? O que a senhora poderia falar para a gente a respeito disso? Essa é uma briga e uma luta minha também. A Ampara, eu sempre converso com os membros da Ampara e é uma preocupação geral de todos que trabalham. Eu também palestrei nesse evento, né, do encontro do primeiro encontro de família acolhedora. Esperamos que seja, todo ano tenhamos isso aí para fortalecer o serviço. É uma interpretação errada que se faz da lei. Quando uma criança está numa situação de acolhimento, seja na instituição, seja em família acolhedora, ou numa situação de risco, né, com intervenção da rede de proteção, a perspectiva, o ideal que a lei traz é que ela seja ao máximo restabelecida para sua família. E há uma preferência, lógico, a preferência legal é que ela seja devolvida para sua família natural, e para isso precisa se reestruturar essa família, ou que ela esteja com parentes, ela esteja com a família extensa, que a lei fala. O que é a família extensa? E aí surge o problema, porque há uma interpretação errada do que é família extensa. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa claro, família extensa são aquelas pessoas que têm relação de parentesco, consanguíneo, e que ao mesmo tempo existe vínculo de afeto e afinidade. Então, a gente vê que muitas vezes crianças e adolescentes perdem chances de ser adotados por ficarem muito tempo, 2, 3, 4 anos, procurando família extensa, porque muitas vezes, infelizmente, até o juiz, o promotor, tem um entendimento equivocado de achar que um tio, um avô, um primo lá que mora no Maranhão, que mora no Rio Grande do Sul, que nunca viu aquela criança, que nunca teve contato nenhum, só pelo fato de ser parente, eles querem tentar manter na família. E isso daí a gente vai obrigar a se criar um vínculo entre estranhos, que pode não surgir, o vínculo pode não vir, o afeto pode não vir, enquanto isso a vida daquela criança está passando. Então, as autoridades precisam se conscientizar, autoridades, quando eu digo, é juiz, Poder Judiciário, Ministério Público, que são os que trabalham diretamente com os processos de adoção e da instituição do poder familiar. Eles precisam se conscientizar e cumprir a lei exatamente como ela é. Eu disse lá na palestra, no encontro, e repito aqui, para ser juiz da infância e promotor da infância, é preciso ser corajoso. A gente precisa chegar a um ponto que a gente tem que ter coragem de aplicar a lei e dizer, se eu não tirar essa criança dessa família agora, ela não tem chance nenhuma de voltar, e ficar procurando indefinidamente parentes que queiram ela vai perder a chance de ser adotada, porque ela vai crescer e ninguém vai querer ela depois de uma certa idade. Então, essa é uma situação importante, que as nossas autoridades precisam ser chamadas à responsabilidade. Nós precisamos fazer uma meia-culpa nisso aí. Então, aqui a gente não está falando de necessidade de mudança legislativa, Não. Só de uma postura das autoridades envolvidas. Exatamente. A gente percebe que eles ficam receosos em tirar da família, em virar
Porque familiares normalmente, principalmente aqueles que não cuidam da criança, são propensos a fazer escândalos, vamos dizer assim, né? Então, quando eles não estão nem aí para os filhos, tanto que os filhos estão lá institucionalizados há muito tempo, mas quando vê que vai perder definitivamente, eles querem ir para a imprensa fazer escândalo. Então, eu penso, é um pensamento que pode ser isso, mas a gente precisa ter coragem para aplicar a lei. A lei fala que família extensa é quem tem vínculo de afinidade e afetividade. Se não tem, não é família extensa, só tem sangue, mais nada. Vamos dar para quem quer cuidar, para quem está ali na fila esperando, né? Então essa é uma briga muito grande que precisa ser resolvida, que precisa de postura das autoridades para isso. Doutora, quando a senhora fala família extensa, a senhora fala do vínculo e fala do sangue, né? Isso. Mas, por exemplo, aí é uma dúvida que eu tenho, vou aproveitar para poder esclarecer com a senhora. Essa criança, ela foi batizada. Ela tem padrinhos. Sim. Esses padrinhos podem não ter o vínculo de sangue, mas tem o vínculo de afeto. Eles podem ser considerados família extensa ou não? Não, porque a lei diz que tem que unir, né, a questão sanguínea e afetividade. Então, eventualmente, um padrinho, dependendo da situação, pode conseguir a guarda de uma criança? Pode. Né? Se vê que naquela situação o vínculo é tão forte, nenhum familiar, nenhuma família extensa quer aquela criança, e aquela criança tem um vínculo tão forte de afetividade, isso tem que ser visto caso a caso, com muita cautela para não haver bula na fila de adoção. Né? E se verificar isso, é possível, sim, conceder uma guarda para aquele padrinho. Porém, sempre lembrando que a lei e a Constituição falam que tudo que deve nortear a decisão do juiz da infância é o melhor interesse da criança e do adolescente, né? A superioridade do interesse deles. Então, aquilo ali tem que ser visto não em função do sentimento que o padrinho tem por eles, mas o sentimento que eles têm pelo padrinho. A criança vai sofrer muito se for tirada daquele padrinho. Então, cada caso é um caso, mas isso precisa ser sempre levado em conta, que é o melhor interesse da criança. Doutora, para a gente fechar, queria que a senhora pudesse deixar para a gente uma mensagem nessa perspectiva de que Cuiabá está aí se organizando para em breve instituir esse serviço de família acolhedora também aqui no município, de sensibilização mesmo de quem está ouvindo a gente, né, de quem está escutando, assistindo a gente, para que possa, de repente, se colocar a serviço de um bem maior dessas crianças e adolescentes aqui no nosso município. Eu sempre digo, assim, a gente nunca perde em dar amor, né? Então, assim, se a família, se a pessoa, quando a gente diz família, pode ser uma pessoa só, uma família monoparental. Sentir no seu coração que quer ajudar uma criança e um adolescente, procura o serviço de família acolhedora, tenta ver se você se encaixa naquela situação, participa de uma capacitação para você ver como funciona. Isso às vezes vai te despertar um sentimento de solidariedade e vai te fazer muitas vezes salvar a vida de uma criança. Porque quando uma criança que ela chega nesse ponto de ser institucionalizada, de ser acolhida, ela já foi rejeitada de várias formas, ela já sofreu de várias formas. E a gente devolver a capacidade daquela criança de poder amar e se sentir amado, isso aí, só por isso a gente pode ter salvado a vida daquela criança. Então nós convidamos as pessoas, né, que estiverem nos assistindo, que elas se sensibilizem, venham pelo menos conhecer, assistam uma capacitação e ver se o seu coração se toca, né, se aquilo ali te chama, realmente te chama para aquele trabalho, e se não, pelo menos você vai ser um divulgador daquele trabalho do bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada. O recado agora é muito importante e merece toda a sua atenção, motorista de Cuiabá. O governo do estado está trabalhando e as obras do BRT e do Complexo Leblon continuam avançando. Por isso, alguns trechos da cidade estão interditados. Fique alerta. Nessa semana, atenção redobrada a esses pontos. Na Miguel Sutil, tem interdição total no retorno de acesso ao Jardim Leblon, nas ruas próximas ao McDonald's, a Polícia Federal e a Smart Fit, além de meia pista interditada próximo a Todimo Lar Center. Já na Avenida do CPA, tem pista mais estreita perto do Comper e em frente à Receita Federal, além de interdições pontuais entre o CREA Mato Grosso e a Avenida Mato Grosso. As obras também estão na Avenida da Prainha, entre o Ganha Tempo e o Ginásio São Gonçalo. Para encontrar rotas alternativas, acesse o aplicativo Waze ou peça informação no WhatsApp 65 2018 2056.
Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já. O Brasil é referência mundial em transplantes realizados pelo SUS, mas ainda enfrenta um grande desafio: a negativa das famílias. Dados de 2024 apontam que em Mato Grosso, 7 em cada 10 famílias dizem não à doação de órgãos, o que reduz as chances de salvar milhares de pessoas que estão na fila de espera. Para falar sobre a importância da conscientização e do diálogo familiar nesse processo, o Papo com Ela recebe hoje a médica Heloísa Helena Siqueira Borges, da Central Estadual de Transplantes. Doutora Heloísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente fale desse desafio que é a questão da doação de órgãos, né? Dados recentes do governo de Mato Grosso apontam que pelo menos 7 em cada 10 famílias abordadas acabam se negando a fazer essa doação. Como é que tem sido trabalhar para reverter esse quadro, né? Qual que é o grau de dificuldade de convencer essas famílias? A gente é que agradece, enquanto Central Estadual de Transplante, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho para a população, né? Porque, assim, primeiro, a gente tem vários desafios. O primeiro desafio é que, culturalmente, nós brasileiros não gostamos de falar de morte. Uhum. Então, a maior causa de negativa da família é: eu não sei se o meu parente desejava doar órgãos. Então, nessa situação, muitas vezes eles até falam: eu doaria meus órgãos, mas eu não sei se o meu pai, meu irmão, meu filho tinha esse desejo. Uhum. Então, eu não posso fazer uma coisa que eu não sei. Então, a gente sempre orienta a que todas as pessoas que desejam ter seus órgãos doados, que eles se manifestem para a família. Porque nesse momento do diagnóstico da morte encefálica, quem vai definir, decidir e doar os órgãos são os nossos familiares. Então, isso precisa ser comunicado, conversado. E tem as situações de crianças, de bebês, por exemplo, que também podem ter algumas situações de sangramento cerebral, um tumor cerebral, que evolui para o diagnóstico de morte encefálica e que os seus pais, né, vão, naquele momento, ser abordados para saber se eles desejam ou não doar os órgãos do seu filho. Esse é um momento que a gente chama, assim, as famílias estão passando uma dor incalculável, mas que muitas vezes pensar na possibilidade de que o seu filho vai viver em outras 7, 8 pessoas e que vai levar vida para essas famílias é uma forma de ressignificar esse luto, de transformar essa dor em esperança e eu sempre penso que na forma mais pura do termo, assim, de amor, né, doação, porque você está doando vida a pessoas que você não conhece, você não tem nenhum contato e nem sabe se você ama ou não, né, mas é um gesto realmente de amor. Então assim, essa questão de pensar em doar órgãos, eu acho que tem que fazer parte da nossa sociedade, das nossas conversas, porque ninguém sabe o que vai acontecer, se nós vamos ser, né, aqueles que vamos doar os órgãos, ou que nós vamos decidir se um dos nossos parentes vai doar órgãos, né? Então, é sempre bom conversar. E doutora, a senhora fala do aspecto cultural, né? E muito já se ouviu falar assim, mas será mesmo que houve essa morte encefálica? Será mesmo que não querem adiantar esse processo para tirar os órgãos e beneficiar uma suposta lista? Fala pra gente sobre a segurança desse diagnóstico para então chegar-se à conclusão de que é possível fazer a doação. Perfeito. Isso quem nunca ouviu há 10, 15, 20 anos atrás falar que a pessoa o médico falou que estava em morte, você fala que não estava, e viveu, e está vivo até hoje e tal.
Então, assim, isso é uma preocupação do Conselho Federal de Medicina, que em dezembro de 2017 publicou uma resolução que define o passo a passo. Então, o primeiro ponto é que não é qualquer médico que pode definir o diagnóstico. Então, o médico precisa estar capacitado, ele precisa fazer um curso de capacitação em definição de morte encefálica, e esse curso é ofertado atualmente aqui em desde 2018, na verdade, aqui em Mato Grosso, pela Central Estadual de Transplantes. Então, é um curso totalmente gratuito que a gente oferece. Então, 2 a 3 vezes ao ano a gente faz esse curso para os médicos que trabalham há mais de um ano em urgência, emergência e em UTIs. Então, precisa fazer esse curso. Nesse curso, então, você vai capacitar os médicos e tem toda uma forma de examinar como é que o paciente precisa ser avaliado, como esse paciente precisa estar deitado, inclusive, na cama, no leito da UTI. Então, esses médicos são treinados para realizar a avaliação de morte encefálica. Normalmente são 3 médicos, então pode ser no máximo 3 médicos diferentes que vão fazer 4 tipos de avaliação. Então, são 2 testes clínicos que vão ver reflexos de tronco encefálico, um teste de apneia e mais um exame complementar, que pode ser Doppler transcraniano, angiografia cerebral dos 4 vasos, cintilografia ou eletroencefalograma. Então, para a determinação da morte encefálica, precisa de todas essas avaliações. Então, são 3 médicos diferentes que vão realizar 4 etapas dessa avaliação. Além disso, antes do início da avaliação, precisa ter uns pré-requisitos que precisam ser definidos. Então, tem todos os sinais vitais do paciente, como é que tem que estar, saturação de oxigênio, temperatura. A gente precisa de um exame que demonstre uma lesão encefálica irreversível que seja capaz de causar morte encefálica. Todas essas fases, elas são acompanhadas pela Central Estadual de Transplante. Então, a gente recebe toda vez, em qualquer lugar aqui de Mato Grosso, que abre um protocolo ou que tem uma suspeita de algum indivíduo que esteja com sinais, né, de que esteja em morte encefálica, toda a documentação vem para a central e lá nós temos a equipe médica que vai avaliar todos esses dados e orientar a equipe que está acompanhando o caso de que ele pode ou não abrir o protocolo, de que está tudo correto, de que todos os sinais vitais estão de acordo com a resolução, de que esse indivíduo não está com sedação, bloqueio neuromuscular. Então, essa preocupação do CFM trouxe todas essas diretrizes que são importantes e que precisam ser cumpridas nessa avaliação. Até para tornar todo o trâmite seguro, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que a tecnologia trouxe, por exemplo, hoje em dia, um indivíduo que esteja em morte encefálica, ele continua respirando porque eu tenho um ventilador ali fazendo as trocas gasosas. Ele continua com circulação sanguínea, o coração batendo, porque eu tenho medicações que vão fazer com que isso aconteça. Então, antigamente a gente falava, morreu do quê? O coração parou. Uhum. Ou então ele parou de respirar. Hoje em dia não acontece mais isso, porque eu tenho equipamentos e drogas, medicações que vão fazer todo esse suporte. Então, se eu estiver com um indivíduo em morte encefálica, ou seja, já está morto, e que eu não avalio, é uma ocultação de cadáver. Porque eu tenho um indivíduo morto que está ocupando um leito de hospital, de UTI, que pode estar salvando outras vidas, e que eu estou ali fazendo medicações, máquinas para manter, teoricamente, ele vivo. Mas ele não está mais vivo. Então, essa avaliação é justamente para a gente identificar a viabilidade, apesar da tecnologia. Doutora, quando a gente pensa na doação de órgãos, ela só é possível em casos de morte encefálica ou existem outros
quadros que também me permitem fazer o manejo desses órgãos. Isso. Então, assim, dos órgãos, a gente tem, por exemplo, rim, que eu posso fazer transplante entre vivos. Uhum. Nós temos 2 rins, então meu irmão ou alguém que, né, seja compatível comigo, eu posso doar o meu órgão, um dos meus rins, para essa pessoa. Então, essa é uma situação onde é feito entre vivos. Entretanto, por exemplo, tem tecidos, córnea, né, que pode ser, a gente chama de doação coração parado. Então, até 6 horas após o óbito, o coração está parado, é possível fazer a extração de córneas para doação. Aí não importa a forma da morte. Não importa a forma da morte, só importa que a família deseje, né? Aí tem alguns tipos de câncer que vão inviabilizar, porque você está doando um tecido que vai levar câncer a outro indivíduo. No caso de doenças infecto-contagiosas, existe toda uma situação de análise, porque vamos supor que eu tenho um paciente com sífilis e que teve um acidente de carro e está em morte encefálica. Se o receptor também tiver sífilis, eu não tenho problema em doar. Então, tudo isso é analisado pelo Sistema Nacional de Transplante. Então, a gente, aqui, enquanto central estadual, a gente encaminha todos os dados, desde que a família aceite, né, fazer a doação de órgãos, todos esses dados para o Sistema Nacional de Transplante, que vai analisar quem são os receptores compatíveis, e aí as equipes vão analisar individualmente cada caso. Exceto, por exemplo, a gente já está agora há quase um ano com um transplante renal aqui no Hospital São Mateus. Então, o Hospital São Mateus, ele realiza transplante renal. Então, todos os rins ofertados aqui dentro do estado, ele primeiro é analisado em relação à compatibilidade com os pacientes do estado que estão aguardando transplante renal. Se não houver compatibilidade, aí a gente sobe para o Sistema Nacional de Transplante para ser ofertado para o Brasil inteiro. Então, é assim que funciona. E doutora, hoje qual que é a demanda que a gente tem, né? Porque a gente está falando, dependemos do aceite das famílias, porque é daí que essas pessoas na fila terão a esperança de receber esse órgão que vai dar a ela uma outra condição de vida. Hoje, qual é a demanda que a gente tem por órgãos? E existe um órgão que é mais demandado nessa fila? Na verdade, assim, a gente tem uma notícia maravilhosa, porque esse ano a gente conseguiu zerar a nossa fila de transplante de córnea. Então, atualmente, qualquer indivíduo aqui em Mato Grosso que tenha necessidade de um transplante de córnea, ele no máximo em 7 dias já está sendo transplantado. A gente tem, no Brasil, um dos poucos estados que a gente tem essa fila zero e muitas vezes a gente até doa a córnea do nosso banco de córnea para outros estados. Mas a gente tem uma fila grande que é para transplante renal, depois hepático, né, que são os principais. Aí vem os cardíacos e assim por diante. Cada um deles tem uma fila específica, 400, 300 pacientes nessa fila. Tá? Mas que aí a gente tem essa questão de que, se a gente for olhar na nossa estatística desde 2021, né, na verdade, daí para frente, porque a gente começou em 2018 a fazer os cursos de capacitação, então nós começamos a ter doadores, 1 a 2 doadores por ano, aí veio a pandemia, 2020, 2021, que parou tudo, né, e a partir de 2021, então a gente voltou a fazer as doações e as ofertas de órgãos para o Sistema Nacional de Transplante. Então, a gente vinha com 2, 3 e atualmente, o ano passado, a gente teve 14 doações, sendo que gerou, se não me engano, 22 órgãos que foram ofertados. E agora, até o mês passado, então, nós já tínhamos 12
doações, né? Então, isso é muito gratificante, porque a gente vem identificando que as famílias estão se sensibilizando. A gente usa o Setembro Verde como o mês de conscientização para a doação de órgãos, mas é um mês que a gente foca todas as nossas energias, campanhas, mas não significa que é só em setembro, tem que ser o ano inteiro. E por isso que a gente fica muito grato pela oportunidade de estarmos aqui em outubro falando sobre doação de órgãos, porque falando, conversando, que a gente vai conseguir entender quem tem intenção, interesse em doar seus órgãos ou não, para que, caso seja possível, nesse momento, a gente tenha como doar os órgãos dos nossos parentes. Ou ainda, como eu sempre falo, que os meus órgãos sejam doados também, né? Porque se os meus parentes não souberem que eu quero que eles sejam doados, eles não vão se manifestar. E lembrando das córneas, que mesmo, independente da causa de morte encefálica ou morte natural, com até 6 horas de coração parado, é possível fazer a doação também. Agora, doutora, acho que é uma dúvida das famílias que estão assistindo a gente, né? Aceitei que esse parente seja um doador, né? Ele vai fazer o procedimento para salvar essas vidas que dependem dessa condição. Isso muda alguma coisa no processo do velório? Quanto tempo leva para que esse corpo possa ser liberado? É possível fazer o velório? Não é possível? A senhora poderia esclarecer isso? Claro, sim, é possível fazer o velório. Tudo é feito com muito critério e preservação desse corpo, né, que vai ser entregue à família. Em torno de 48 horas, no máximo 72 horas, esse corpo é entregue à família. Por que a gente fala no máximo 72 horas? Porque existem alguns casos de morte violenta que precisa passar pelo SVO, né, pelo IML, mas que a gente também, nesses casos, a gente sempre já entra em contato com o IML, eles acompanham todo o processo e mesmo o processo de retirada dos órgãos, então eles também acompanham, né, e mesmo no interior, nós já tivemos aqui em Mato Grosso o caso de Rondonópolis, de Nova Mutum, de Sinop, que foi feita a doação de órgãos, e aí o CIOPAER, né, nos auxilia também, fazendo toda essa parte do translado da equipe dos órgãos para os locais de transplante de órgãos, né? Uhum. Então, tudo isso é feito via Sistema Nacional de Transplante, Infraero, e o CIOPAER aqui dentro do estado de Mato Grosso sempre nos auxiliou com essa logística de irmos até Sinop ou Rondonópolis para captação, levar a equipe que vai captar os órgãos e depois levar essa equipe de volta para os seus estados de origem para implantar o órgão no receptor. A gente está dizendo que é preciso abrir esse diálogo, né? Tornar essa uma conversa presente no nosso dia a dia. Apenas comunicar aos meus familiares é o suficiente, doutora, para que essa doação ela se consolide? Ou eu preciso fazer algum tipo de documento, registrar em cartório? Qual que é a orientação? Isso, a gente tem hoje até um cartório online, né, que você pode fazer um documento de registro da sua vontade ou um outro tipo que chama testamento vital, para deixar registrado seu desejo de doar órgãos. Entretanto, a legislação, decreto presidencial também de 2017, ele determina que a doação de órgãos, ela não é compulsória, ela tem que ser autorizada, permitida pela família. Então, ela é consentida. Então, a família precisa consentir. Se você fez esse documento, mostre para sua família que você fez, para que eles possam, que o seu desejo seja realizado. Né? Porque se eles não souberem, ou se apesar desse documento eles não quiserem, esses órgãos não serão doados. Então, vamos fechar a nossa conversa, doutora, com uma mensagem para quem está nos assistindo, para que essas famílias e essas pessoas se sensibilizem com essa causa.
sempre acho importante a gente começar com a ressignificação do luto, que eu acho que a gente não se prepara para a nossa morte, nem para a morte dos nossos parentes, mas isso vai chegar. E pensar em que essa pessoa que nós amamos tanto e que muitas vezes ela foi uma pessoa que fez tanto bem às pessoas em vida, ou que se preocupou com o próximo em vida, a doação de órgãos é manter todo esse sentimento de amor para com o próximo, tanto da família que está doando, quanto desse indivíduo que mesmo após a morte, ele ainda doou vidas. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente pensar na nossa dor daquele momento de luto e pensar que talvez a gente não se sinta tão sozinho, tão solitário nessa dor, se a gente conseguir transbordar amor e doar vida a outras pessoas que estão em sofrimento também. E é um sofrimento com esperança, né? Porque todos que estão na lista de espera aguardando um órgão, ele tem esperança de poder caminhar, de poder ver seus filhos crescerem, ver seus netos se casarem, de fazer coisas, né? E até, inclusive, especialmente, de se doarem para essas causas. Então, pensar um pouco também, mas eu acho que a gente só vai pensar nisso se a gente pensar antes, não apenas naquele momento de dor, né? Então, pensar na nossa dor e na dor do outro não é fácil, mas é um exercício que eu acho que a gente precisa fazer todos os dias para que nesse momento a gente consiga fazer essa ressignificação. Muito obrigada pelas informações, doutora. Obrigada a nós, eu especialmente e em toda a nossa equipe lá da Central de Transplantes. Intervalo e a gente volta já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e compartilhar com quem você considera que precisa também acessar esse tipo de informação. Para isso, eu vou te fazer um convite. Você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal? Então inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou um atalho. Esse QR Code que aparece na tua tela, basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já te leva diretamente ao nosso canal para que você possa se inscrever e fazer parte dessa comunidade que nos acompanha também na internet. Em menos de 3 meses, terá início a primeira fase de implementação da reforma tributária, considerada a maior mudança no sistema de impostos das últimas décadas. O ano de 2026 será um grande laboratório e quanto mais cedo o empresariado se preparar, mais fácil será essa transição. A reforma tributária começa a ganhar forma no calendário das empresas brasileiras, com a sua fase de testes programada para começar no início do próximo ano. Com a mudança, o país se aproxima do modelo utilizado por 36 dos 37 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Nunca teve uma mudança tão grande como essa. E vão sair alguns tributos, como por exemplo o PIS e a COFINS, e entram o IBS e o CBS. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Em 2026 já passa a haver um teste, ou seja, é um período de adaptação e as empresas elas vão ter que começar a se adequar, vão começar a declarar, vão começar a apurar esse imposto e começar já a pagar também num valor bem reduzido. É um ano que o empresário vai ter justamente para se adaptar. A fase de teste se encerrará em 2032, com o início da aplicação integral da reforma em 2033. O empresário que o quanto antes se preparar, melhor navegará pelas novas regras adotadas aqui no país. Na hora da venda, o comprador, o consumidor final,
final vai conseguir enxergar lá quanto que ele está pagando do produto que ele está comprando e quanto efetivamente é o imposto incidente naquela operação. Então, diferente do que acontece hoje, que o imposto está embutido dentro do preço, a partir de agora não. O imposto vai aparecer por fora e o empresário ele vai ter, na hora da venda, já direcionar o recolhimento para a União. A Receita Federal vai conseguir receber o imposto de forma antecipada, no momento daquela compra ou da prestação de serviço. Embora a reforma tributária seja vista como um avanço, principalmente no que diz respeito à clareza sobre o que é pago de imposto, Vitor Negrão afirma que ainda não é possível calcular o impacto dessa mudança para as empresas e também para os consumidores. É um grande desafio entender o impacto real nesse momento, porque nós estamos justamente em votação no Congresso sobre qual é a alíquota final desse imposto. Então fala sobre a mudança, a reforma tributária, mas não se sabe efetivamente qual é a alíquota, quantos por cento vai se pagar de cada um dos tributos. Então nós temos que aguardar, num primeiro momento, que o Congresso defina isso, para depois entender. Existem basicamente 3 cenários. Um cenário mais pessimista, em que fala sobre um aumento real de carga tributária, um cenário neutro e algo otimista, que promete ali inclusive uma redução. Na verdade, o tempo vai nos dizer qual é o caminho que nós vamos seguir. O empresário ele tem como desafio se adaptar, né, e controlar os seus preços dos seus produtos e dos seus serviços. Toda mudança pode ser turbulenta, por isso a recomendação é aproveitar o momento de testes para acertar o ritmo do negócio. Eu julgo que quem olhar para frente e quem encarar essas mudanças como algo positivo vai sair na frente. No final das contas, a reforma, quando ela vem, ela promete uma melhora, nada muda para piorar. Então, partindo desse ponto de partida, o empresário que comprar essa ideia e começar a se ajustar a partir de agora deve conseguir sair na frente. Eu vejo com bons olhos a reforma tributária. Eu penso que uma das grandes promessas dessa reforma é simplificar a regra no Brasil, concentrar a arrecadação na União como órgão federativo. Então isso deve trazer uma visão mais prática da regra do jogo. Em tese, isso vai ajudar, sim. Isso vai trazer mais clareza para as empresas sobre como calcular os seus preços. Essa é a visão positiva. Eu acredito nisso, eu acredito que ela vem para melhor, sim. O câncer de mama é uma doença que, além de mexer com o físico e o emocional, afeta diretamente a autoestima das mulheres, especialmente devido à perda de cabelo e, em alguns casos, a retirada da mama. Mas existem alternativas que podem ajudar a superar esse momento. Quando recebeu o diagnóstico de câncer e precisou lidar com a queda de cabelo, Nina sentiu o impacto. Afinal, o cabelo representava muito da sua identidade. Ela pensou em usar lace, mas quando raspou os cabelos, mudou de ideia. E aí, quando eu fiz a raspagem, eu olhei para mim e, ao invés de eu me ver como uma pessoa que estava passando por um momento difícil, eu me vi como uma pessoa que estava mostrando muita força nessa falta de cabelo, né? Nessa careca. E uma outra coisa que foi linda foi que meu irmão também raspou junto comigo. Então, assim, era uma coisa que eu não esperava. Ele pegou e falou, vou raspar também. E ele também tem um cabelo cacheado. Então, nós dois sempre tivemos um apego muito grande com isso. Com essa questão, com a questão de raça. Aí, quando ele fez a raspagem também, pra mim foi muito importante. Porque era como se nós dois estivéssemos unidos ali. Quando a mulher, por opção, quando tira esse cabelo, raspa, ou tem essa perda por esse processo de CA, ela tira todas essas máscaras sociais, que são consideradas como estigmas, né? E então eu, sem nada. O mundo está me vendo da forma como eu sou. Então é um gesto de muita força. E a Nina, ela usou isso a seu favor, porque ela é uma mulher forte. E isso refletiu no seu comportamento e no ambiente onde ela frequenta. Então, tudo isso contribuiu de uma forma terapêutica, através também do autoconhecimento, através também da autoestima que ela tem, nesse processo de cura e de reencontro. Se por um lado Nina perdeu os cabelos, ela viu nesse processo a ligação com seu irmão se intensificar bastante. Quando a gente está com cabelo,
a gente não imagina muitas coisas que acontecem quando estamos carecas. Então você sente mais frio na cabeça, a experiência de lavar a cabeça é completamente diferente. Você acaba sentindo, por exemplo, eu lembro que eu sentia muito frio no início por conta da falta de cabelo. Quando eu ia dormir e tudo, eu inclusive colocava uma touquinha de vez em quando para conseguir esquentar. E aí, tendo ele ao meu lado, a gente conseguia comunicar sobre isso que nenhum outro membro da nossa família entendia ali naquele momento, né? Eles respeitavam, mas eles não conseguiam sentir aquilo que eu e eles estávamos sentindo. Então isso foi ainda mais uma coisa que aproximou mais ainda nós dois. Existiram momentos, com o passar do tratamento, em que Nina sentiu a autoestima minar. E quem a ajudou a se recuperar foi o noivo dela, que se manteve ao seu lado. É um processo que muitas vezes, e principalmente quando a quimioterapia foi indo e o tempo foi passando e eu fui ficando mais fraca, a autoestima vai diminuindo muito. Então, assim, você acaba não se reconhecendo. Muitas vezes eu lembro que eu olhava no espelho e não me reconhecia. E aí que é importante você ter um sistema de apoio muito grande. Meu noivo, por exemplo, foi incrível em relação a isso. Eu falo isso sempre, que às vezes nos momentos onde eu mais me sentia feia, onde eu não me sentia bonita, onde eu achava que eu estava acabada, destruída, ele vinha do nada, olhava pra mim e falava: você tá tão linda. E assim, não era uma coisa comunicada, parecia que ele falava aquilo exatamente nos momentos certos. E isso para mim foi muito especial. Mas nem todas as mulheres lidam com a situação como a Nina. Carol Bispo afirma que isso ocorre porque o cabelo é a sede da identidade da mulher e por isso passar pela perda pode ser impactante. Mas existem formas de minimizar esse desafio. Nós temos aí opções da Laces, né? E no tanto que tem esse movimento do Outubro Rosa de doação de cabelos. Tem também os lenços, que pode ser usado de forma estratégica para trazer uma autoestima e uma segurança. E também brincos, colares, pulseiras, tudo isso ajuda a contribuir na imagem da mulher. Tudo também envolve o objetivo da pessoa que está passando pelo processo do tratamento. O que ela quer transmitir nesse momento? É leveza? É força? É jovialidade? É dinamismo? É sensualidade? Porque através da resposta, que é muito individual e que deve ser respeitada, aí sim vamos pensar nos arquétipos, entra aí nessa construção dos formatos dos acessórios, a cor dos lenços, né? Então isso influencia também, se eu quero transmitir leveza, alegria, jovialidade, a gente já pensa aí em estampas mais coloridas, entre o laranjado, os marrons, o dourado, o amarelo. Então isso afeta o comportamento, isso já está comprovado também, né, cientificamente, que as cores, os arquétipos, eles afetam as nossas emoções. Aproveitando o Outubro Rosa, sempre é válido ressaltar: faça o acompanhamento médico regular, diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Independente se o câncer bateu ou não à sua porta, ouça esse recado. Se olhe com mais amor, se olhe com mais cuidado, porque é um momento muito difícil. Eu digo que foi o momento mais desafiador da minha vida. Mas muitas vezes, nesses momentos, a pessoa que mais te faz sofrer, às vezes, é você mesmo, naquele momento. Isso aconteceu comigo. E, assim, não tenha medo de procurar amparo, cuidado nas pessoas que estão ali por você. Muitas vezes a gente tende a achar que a gente tem que lidar com aquilo sozinha. Ou muitas vezes eu lembro de me sentir culpada de estar exigindo muito das pessoas que estavam ali ao meu redor, mesmo que aquelas pessoas estavam de coração ali. Mas assim, ninguém está passando por um momento mais difícil do que você naquele momento. Tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem precisar de alguém, tá tudo bem você olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor. E também, assim, procurar as formas onde você se sente linda. Não tem, eu falo muito isso, não tem uma receita de bolo para isso. Então, muitas mulheres se sentem muito mais confortáveis usando lace. Muitas mulheres com pano se sentem mais confortáveis.
outras preferem simplesmente ficar sem nada. E se descobrir nesse processo é muito interessante. Eu, por exemplo, odiava usar boné. A partir do momento em que eu raspei meu cabelo, eu comecei a adorar usar. Então, assim, não tenha medo de tentar coisas novas, de tentar inovar o seu estilo enquanto você tá ali, sabe? Porque às vezes até uma coisa que faz você pensar em outra coisa além da sua doença. E além da estética, é muito importante também o cuidado com a saúde mental, trazendo esse gancho aqui. Então, tendo todo esse complemento, né, do cuidado da saúde mental, o autocuidado, isso traz mais segurança para essa pessoa que está passando por esse tratamento de CA. Então, por essa força, essa mulher, esse exemplo, né? Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, porque assim você não perde nenhum conteúdo do Papo. Mas também quero te lembrar que você pode ser protagonista aqui na nossa produção. Conte pra gente o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela, seja nas entrevistas, nas reportagens. Para isso, você pode mandar a sua sugestão, seja pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta. Espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!